Aos nossos irmãos que nos acompanham nesta manhã em seus lares, por conta das circunstâncias, estamos aqui para fazermos um culto um tanto quanto diferente, um culto sem a presença dos irmãos, o que de fato nos soa até como estranho. Mas certamente os irmãos estarão neste momento nos seus lares, reunidos em família, para cultuar ao Senhor neste domingo pela manhã, na nossa escola bíblica dominical. E estou por certo que isto vai ser também edificante para os irmãos, como se aqui estivessem. Vamos neste momento orar ao nosso Deus, pedir a graça do Senhor para falar aos nossos corações, para que possa assim usar o estudo desta manhã para edificar as nossas vidas e alimentar a nossa esperança em momentos de desesperança em que nós vivemos nos nossos dias. Vamos ao Senhor em oração. Soberano Deus e Pai, Deus Criador, Deus doador da vida, Deus que é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Deus, aqui estamos para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Para nos curvarmos diante da Tua soberania, diante do Teu grande poder, e suplicar, ó Deus, bênçãos do alto céus para estes momentos de aflições em que nós vivemos. Neste momento, ó Pai, clamo ao Senhor que use a Tua palavra para edificar a vida do Teu povo, que neste momento está reunido para adorar ao Senhor, ainda que nos seus lares e família, por conta das circunstâncias em que nós vivemos, ó Deus. Nós rogamos que o Espírito Santo esteja neste momento nos conduzindo, nos guiando, Senhor, em cada momento que aqui estaremos para Te adorar, ó Pai. Nós oramos também neste momento, colocando diante do Senhor esta situação de caos, de calamidade que se instaurou em todo o mundo por conta do coronavírus, ó Deus. Suplicamos em favor daqueles que neste momento estão enlutados, perderam pessoas amadas, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa, ó Deus, sustentá-los neste momento de dor e convocá-los a olharem para Cristo Jesus como a sua única esperança, ó Pai. Ó Deus, esteja com a humanidade neste momento que vive tempo de aflição, esteja com a nossa nação, ó Deus, com as nossas autoridades, dando-lhes a sabedoria necessária para tomar as decisões pertinentes que vão favorecer a vida de todas as pessoas, ó Pai. Esteja conosco neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos já em continuidade louvar ao nosso Senhor por meio do hino 162, sendo conduzidos pelo nosso irmão Wilner, que está aqui para nos auxiliar neste momento de adoração por meio do louvor. Vamos engrandecer a Cristo por meio deste hino. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos entoar o cântico de número 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar ao meio-dia e quando os sons da terra
abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos possam, de fato, dos seus lares, louvar e engrandecer a Jesus Cristo juntamente conosco, neste hino de adoração a Cristo Jesus. Nós vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 12 e 13 apenas, onde iremos assim fazer o nosso estudo desta manhã. E queremos convidar os irmãos nos seus lares, mas para que possam abrir as suas Bíblias, permanecerem com elas abertas, acompanhando o estudo desta manhã e fazendo assim as devidas aplicações também às suas vidas. Não estamos todos reunidos em ajuntamento aqui no templo, mas certamente a igreja do Senhor está reunida no seu lar para adorar a Cristo Jesus. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 12, versículos 12 e 13 apenas. Usaremos esse texto à luz das circunstâncias em que nós vivemos para assim estudarmos a palavra do Senhor. Não teremos, como de costume, a participação dos irmãos com as suas perguntas, com as suas contribuições, mas certamente o Senhor usará a palavra dele para falar ao seu coração. Vamos ler o texto. Alegrem-se na esperança. Vamos ler na revista atualizada, embora no análise do texto vamos usar a versão NVI. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Vamos ao Senhor em oração. Deus, Pai bendito, neste momento nós nos curvamos na Tua presença, em dependência, para suplicar, ó Deus, a porção da Tua graça para o estudo da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento necessário, e que este estudo, ó Pai, seja proferido no poder e na autoridade do Espírito Santo, Pai. Que o Espírito venha abrir o nosso coração, venha iluminar a nossa mente, para que possamos compreendê-la, Pai. Rogamos, Deus, que o mesmo Espírito possa também aplicar o estudo que aqui faremos ao coração de cada um daqueles que assim estarão ouvindo, ó Pai, neste momento, Pai. Nós assim clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, vivemos tempo muito difícil nos últimos meses. Esta calamidade, coronavírus, Covid-19, tem se alastrado mundo afora, trazendo pânico, trazendo desespero, trazendo desesperança em muitos corações, ceifando vidas, deixando tristeza em muitas famílias. E temos presenciado nos últimos dias, meses, que este mal tem alcançado muitos países, tem mudado a rotina não apenas de pessoas, mas de nações inteiras. Tem trazido danos nas mais variadas áreas, entre estas a mais triste, o dano à própria vida. Tem ceifado algumas vidas, em especial pessoas mais idosas, deixando seus filhos, netos e outros em meio às lágrimas. Tem mudado a rotina das nossas autoridades, tem mudado a rotina da saúde, da educação, do mercado alimentício, entre tantas outras. Sim, de forma inesperada, o coronavírus tem mudado a rotina de muitas pessoas. Tem também mudado a forma, o modo de muitos viverem nestes dias. Outros que abraçavam a liberdade hoje vivem confinados. Outros que exerciam a sua jornada trabalhista, de igual maneira, têm que ficar confinados em seus lares. Sim, o coronavírus tem mudado rotinas, tem mudado maneiras de se viver. E isto tem chegado também às nossas igrejas, tem chegado à vida dos cristãos, e igrejas também têm tido a necessidade de mudar também as suas rotinas. Na verdade, nós sabemos, os irmãos estão acompanhando, este também é o nosso caso, em que muitas igrejas tiveram que fechar o seu espaço de reunião, por conta assim de requerimentos de autoridades, mas também por conta do bom senso, que nos faz olhar para a vida como sendo o que tem maior valor neste momento. E muitas igrejas mudaram o seu modo de congregar nos últimos dias. Muitos estão congregando nos seus lares, como os irmãos estão agora fazendo em adoração ao Senhor. Mas nós sabemos que, por mais grave que seja, por mais triste, por mais danoso que este vírus seja, ele não pode afetar o nosso modo cristão de viver. Ele não pode afetar a nossa conduta de maneira que tenhamos comportamento que sejam discordantes daquilo que nós temos na palavra de Deus. E é por conta, meus irmãos, dessa necessidade de manter a nossa vida cristã sempre autêntica, de preservarmos o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver neste mundo, independente das circunstâncias, que nós vamos olhar esse texto que lemos e falaremos com os irmãos. Pedimos que os irmãos acompanhem, que os irmãos possam compartilhar isso nos seus lares, quando falaremos sobre o modo cristão de viver diante de qualquer situação. Eu creio que o coronavírus, entre outras lições para o cristianismo, também está nos trazendo esta que já consta na palavra de Deus: o modo do cristão viver diante de qualquer situação. Mas que modo é este? Qual é a maneira que nós temos que viver e que precisa ser preservada diante de toda e qualquer situação?
Eu queria olhar neste texto para destacarmos nele o modo em que nós queremos viver, em que nós devemos viver. E de forma mais específica, olharmos neste texto 4 desafios relacionados ao modo que o cristão precisa viver, independentemente das circunstâncias. Quer seja em meio ao coronavírus, quer seja infectado, e espero que não, ou não, nós precisamos preservar a nossa maneira de viver. Então veja comigo qual é o primeiro desafio que nós temos diante da atual situação para preservarmos a nossa vida conforme Cristo assim espera. O primeiro desafio que esse texto traz para nós, irmãos, é que independente das circunstâncias, nós precisamos manter a esperança em Deus. Nós vivemos momentos de desesperança em meio ao caos. Nós vivemos momentos onde pessoas estão atribuladas, onde idosos estão angustiados e muitos sem muita perspectiva por conta desta enfermidade que se alastrou por todo o mundo. Mas em meio a estas calamidades, como também em meio aos momentos de bonança, o Senhor nos chama a manter a nossa esperança em Deus. O Senhor nos convoca a olhar para Ele como a nossa única e suprema esperança para todos os momentos desta vida. Olhe comigo o texto, quando Paulo diz: alegrem-se na esperança. Eu queria destacar aqui algumas lições a respeito desta esperança. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês, ainda aí nos seus lares, com vocês que nos acompanham neste momento, sobre que esperança é esta a qual o texto se refere. Que esperança é esta a qual o nosso coração precisa estar fixado nela? A esperança mencionada neste texto diz respeito a algo que vai se concretizar no futuro e aponta para a esperança da salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. É esta a esperança que nós precisamos viver, é esta a certeza que nós precisamos conservar no coração em meio às adversidades desta vida, de que nós fomos redimidos por Cristo Jesus, de que nós fomos salvos por Jesus Cristo, e que um dia esta salvação, da qual nós já experimentamos aqui nestes momentos de calamidades, se tornará plena no reino dos céus com Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, como cristãos, devemos viver na expectativa da vida futura com Deus. Não podemos limitar a nossa esperança às coisas desta vida, porque se assim fizermos, o nosso coração vai viver angustiado. Vamos acabar perdendo não a salvação, mas a alegria da salvação, a alegria de termos Cristo Jesus como nosso Redentor. Neste momento tão desesperador que nós vivemos, precisamos olhar para Cristo Jesus como a nossa esperança. Precisamos se alegrar na salvação eterna que temos na pessoa de Jesus Cristo. Se fizermos isso, por mais adversas que sejam as situações do presente, não iremos cair no desespero, não iremos perder a alegria da vida. Iremos sim sentir os danos, iremos sim ser abalados por tudo quanto está acontecendo, mas não iremos jamais perder a esperança que está em Cristo Jesus. E é por meio desta esperança que podemos nos alegrar em meio às tribulações da vida. Por isso que Paulo diz: alegrem-se na esperança, como que dizendo: alegrem-se por meio da esperança que há em Cristo Jesus. Por isso que em Romanos capítulo 8,
No versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Que nestes momentos de angústia, você possa manter a sua esperança em Deus, sabendo que esta esperança é a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus. Mas veja comigo, em segundo lugar no texto, onde nós podemos encontrar essa esperança? Que caminho nós temos que neste momento apontar para os desesperançados, para os atribulados de coração? Que caminho nós devemos neste momento apontar para aqueles que estão angustiados, que estão sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro, angustiados, quer seja pelo medo de contrair este vírus, quer seja por conta de um caos financeiro, econômico, que está se instaurando não só no nosso país, mas no mundo. Meus irmãos, estas pessoas precisam neste momento serem apresentados a Jesus Cristo. Eles precisam neste momento serem chamados a olhar para o único que pode lhes dar esperança. Jesus precisa ser apontado neste momento para estas pessoas aflitas, desesperançadas, como a única esperança para as suas vidas. Onde um pecador pode encontrar esperança? Unicamente na pessoa de Jesus. Nestes momentos em que vivemos, nestes momentos em que o mundo está um caos, neste momento em que as pessoas estão perdendo a perspectiva de futuro, é tempo de olharmos para Jesus Cristo como a nossa única e verdadeira esperança, que promete não apenas nos livrar do caos das enfermidades físicas, que promete não apenas isto, meus queridos irmãos, mas muito além do que isto, nos dá uma esperança eterna, nos dá a salvação por meio da sua morte na cruz do Calvário. E esta esperança que encontramos em Jesus, ela transcende o desespero humano. Por isso que, mesmo que estejamos em meio a esta crise, ou no meio desta crise, com tantas outras pessoas, com tantos outros países, estados, cidades, como cristãos não devemos cair no desespero. Como cristãos devemos preservar a alegria da nossa esperança, porque aquilo que nós temos em Cristo e aquilo que nos é concedido por meio de Jesus Cristo transcende a esfera humana, vai além das coisas temporárias desta vida. Por isso, ao escrever aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É verdade que neste momento muitos estão se refugiando em Deus. Muitos que outrora não davam a mínima atenção para Deus e as coisas de Deus, neste momento estão recorrendo a Ele, estão confiando nele. Mas nós sabemos que, numa grande medida, esta confiança que eles expressam ter é apenas um refúgio que eles querem para este momento temporário em que nós estamos passando. Eles estão buscando a Cristo com esperança apenas para esta vida, com soluções apenas para os problemas do presente. Mas nós que estamos em Cristo, que temos essa esperança da salvação no nosso coração, que encontramos em Jesus Cristo essa doce esperança, esperamos nele, não apenas para esta vida, esperamos o seu socorro, o seu cuidado, a sua misericórdia,
não apenas para esta vida, mas para a eternidade com Deus. Porque se alguém espera em Cristo apenas para esta vida, é o mais infeliz de todos os homens. Jesus é a real esperança para os desesperançados. Nele, cada pecador arrependido encontra uma nova e significante razão para viver a vida eterna por meio do sangue de Cristo. Mas observe em terceiro lugar comigo e veja como você pode se apropriar dessa esperança. Você sabe que esta esperança diz respeito a algo que é eterno, a salvação da sua alma. Você sabe que esta esperança só pode ser encontrada na pessoa de Jesus. Mas agora vem a pergunta: como se apropriar desta esperança? E é isto que eu quero responder para você. Que a única maneira de você se apropriar desta vida esperançosa, a única maneira de você se apropriar dessa salvação concedida por Cristo, é mediante o arrependimento dos teus pecados e a fé em Jesus como teu Salvador. Tão certo como as vítimas fatais do coronavírus, é a verdade de que Jesus Cristo é a única salvação, é a única esperança para todos os pecadores. E esta esperança não é apenas para as coisas desta vida, não é apenas para esta vida terrena. Ela é, acima de tudo, a esperança para a eternidade, que livra o pecador dos danos condenatórios do pecado. Cristo pode, se assim Ele quiser, não apenas livrar você do vírus do Covid-19. Jesus Cristo pode limpar o teu coração do vírus do pecado, que é bem mais danoso do que essa enfermidade de hoje. Mas a única forma de um pecador se apropriar desta esperança, desta salvação eterna que está em Jesus, é mediante a fé nele. Agora eu preciso dizer que ter fé em Jesus não pode ser uma profissão verbal de forma geral, não pode ser uma profissão morta. Ter fé em Jesus implica lançar-se totalmente nele, colocar sua esperança de vida totalmente nele, o que significa também que você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa reconhecer que você é pecador, que você tem em si um vírus mortal chamado pecado, e você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender de toda a ofensa já proferida, já realizada contra a santidade de Deus. E você precisa também confessar genuinamente os seus pecados, clamando pelo perdão, clamando pela misericórdia de Jesus Cristo para a sua vida. É assim que você se apropria desta esperança, colocando a sua confiança, a sua fé plenamente na pessoa de Jesus. Por isso, em João, capítulo 3, verso 16, é dito o seguinte: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É em Jesus e por meio da fé que você pode encontrar essa esperança que você tanto precisa. Agora, em quarto lugar, aqui neste ponto, sobre manter essa esperança em Deus, eu chamo a sua atenção para o resultado que esta esperança produz. O texto iniciou dizendo: alegrem-se na esperança, ou numa outra tradução, alegrem-se por meio da esperança. É por meio da esperança que é encontrada na pessoa de Jesus Cristo
que nós encontramos esta alegria indizível da qual o texto fala. Esta alegria resulta da salvação na pessoa de Jesus. Esta alegria que é resultado da salvação não pode ser corroída pelas traças, não pode ser destruída pelas circunstâncias, não pode ser roubada, nem mesmo pelo mais mortal vírus que possa surgir neste mundo. Não pode ser destruída nem mesmo pela mais mortal enfermidade que venha assolar este mundo em que nós vivemos. Porque a nossa alegria está na pessoa de Jesus Cristo. A esperança que nós temos em Jesus é o fundamento da nossa alegria. Por isso, mesmo em meio às tribulações, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se na esperança ou por meio da esperança. Agora eu quero chamar a sua atenção aí, no seu lar mesmo, em continuidade ao texto, para que nós possamos olhar aqui o segundo desafio que nós temos diante da situação em que nós estamos vivendo, para que possamos manter o nosso modo cristão de viver, que é ser paciente em toda situação. Sejam pacientes na tribulação, diz o texto. Primeiramente, analise comigo o tipo de paciência a que o texto se refere. Que paciência é esta, a qual o apóstolo Paulo diz que precisamos manter até mesmo nas tribulações, nos momentos difíceis, nos momentos de dores, até mesmo em meio às lágrimas, às perseguições, às injustiças que nós passamos? Devemos ser pacientes. Mas que paciência é esta, Paulo? O que significa ser paciente desta forma e neste contexto? Meus irmãos, a paciência a qual o texto se refere é a capacidade dada por Deus para suportar as aflições que nós passamos aqui neste mundo, para suportarmos as pressões da vida, mesmo aqueles momentos de injustiça. Eu tenho certeza que você passa por aflições, eu tenho certeza que seu coração está aflito nesse momento em que nós estamos vivendo, e há muitas aflições que vêm para afligir o nosso coração. Pode ser um problema conjugal, pode ser um problema com os filhos, pode ser um problema financeiro que está batendo inclusive as portas das nossas casas nesse contexto em que nós estamos vivendo. Muitos pais de famílias estão aflitos, sem saber se nos dias próximos terão o pão para alimentar os seus filhos, enquanto outros lamentavelmente já passam necessidade, estão já com essa aflição instaurada no seu coração. E nós passamos por momentos de pressões também. Nós sofremos muitas injustiças, mas Deus nos dá a capacidade de, em momentos como estes, mantermos a paciência. Ou seja, mantermos o ânimo, mantermos o controle, não entrarmos no desespero, não reagirmos de forma desonrosa ao nosso Deus com as situações que nós passamos na vida. Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a força, Deus nos dá a sabedoria de suportarmos todas as dificuldades desta vida, mesmo que sejam injustas, sem cairmos no desespero, sem mergulharmos na tristeza, desde que a nossa esperança e a nossa alegria estejam no Senhor. Em Gálatas 5:22, a paciência é prescrita como sendo um dos frutos do Espírito. Isso significa dizer que todos nós que somos cristãos, que todo homem e mulher que genuinamente professa a sua fé em Cristo, tem, dada pelo Espírito Santo, a capacidade de suportar esses momentos tenebrosos da vida sem desonrarem a Deus. Nós não podemos perder o ânimo diante da situação que nós estamos vivendo.
Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder o controle. Por mais difíceis que sejam as situações, por mais sofrimento, por mais tribulação que isso venha nos trazer, precisamos nos manter, precisamos ser pacientes no Senhor. Mas veja em seguida comigo, por que devemos ser pacientes? Por que devemos manter esta conduta, esta atitude de coração e de caráter diante dessas circunstâncias? É porque, meus irmãos, o texto está mandando: sejam pacientes na tribulação. O apóstolo Paulo não está fazendo um pedido a qual os seus ouvintes tenham ou não tenham a opção de fazer, até porque, como já falamos em Gálatas 5:22, este é um fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito, precisa ser vivenciado por nós, precisa estar em nossas vidas como evidência da nossa conversão, como evidência de que a nossa esperança realmente é Jesus Cristo. Por isso o texto simplesmente manda: sejam pacientes, mantenham a conduta correta diante das tribulações. Agora, vamos focar o contexto em que nós precisamos ser pacientes, que, segundo o texto, é no contexto das tribulações, é no contexto do sofrimento, é no contexto em que a sua vida está sendo afligida por muitas dificuldades, por muitas adversidades. É no contexto do desemprego, é no contexto da enfermidade, é no contexto do medo que se instaurou no nosso país, que precisamos ser pacientes, que precisamos ter bom ânimo, que precisamos, meus queridos irmãos, ter controle das situações, a tal ponto de que não venhamos cair em desespero. Essa paciência, diz o texto, ela precisa ser exercida em meio às tribulações da vida. A palavra tribulação aqui se refere às aflições de forma geral, a todo e qualquer tipo de aflição que você possa imaginar. Se refere às dificuldades. Ser paciente, manter o ânimo, manter a esperança em meio às dificuldades, por mais adversas que elas sejam, por mais tenebrosas que elas sejam, por mais pesadas que elas sejam. Se a sua esperança está em Jesus Cristo, você precisa manter a paciência, manter a alegria, manter este ânimo diante de toda e qualquer situação. Mas essa tribulação também diz respeito aos sofrimentos da vida. E sim, a junção de tudo isso nos traz muito sofrimento. O que está afligindo o seu coração neste momento? Ansiedade, uma preocupação exacerbada com o que nós estamos passando, medo do desemprego, quem sabe outras enfermidades já assolam a sua vida. Que dificuldade você está passando? Que sofrimento você está enfrentando neste momento? Eu não sei quais, mas eu sei de uma coisa: se você está em Cristo, Ele pode te dar a capacidade que vem do Espírito, para que você mantenha o seu coração calmo neste momento e não mergulhe nas aflições da vida. Mas é um grande desafio sermos pacientes em toda situação. Eu quero olhar no texto agora o terceiro desafio diante da situação em que nós vivemos. Do texto é ser perseverante na oração. Talvez a nossa geração nunca tenha se voltado para Deus em oração como está fazendo nos dias de hoje, porque nós vivemos momentos que chegam como pânico para o coração de muitas pessoas,
porque nós vivemos momentos que têm roubado a esperança de muitas pessoas, a alegria de muitas pessoas. E o povo de Deus tem se voltado para o Senhor em oração. E sim, meus irmãos, é hora de orar, é hora de suplicar as bênçãos celestiais sobre a nossa nação e sobre o mundo. É hora de clamar pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso o texto diz: perseverem na oração. Mas o que significa isto? O que Paulo quer nos dizer com perseverantes na oração? O que isso implica para nós? Nós temos que pensar sobre essa perseverança, meus irmãos, porque nós vivemos, como já falei, sim, neste momento o povo está se voltando para Deus em oração, e eu espero que esta seja uma das lições que Deus tem para ensinar ao seu povo, à sua igreja, neste momento em que nós estamos vivendo. Mas isto não esconde a verdade de que vivemos uma crise no que diz respeito à prática da oração no meio cristão. Isso não esconde, meus irmãos, a verdade de que nós vivemos numa geração que praticamente não ora ao seu Deus, onde muitos estão vendo a oração como um kit de primeiro socorro, que deve ser usado em situações de emergência e urgência, como está acontecendo nos nossos dias. Por isso muitos não têm uma prática de oração, por isso muitos não perseveram em orar todos os dias. Talvez aí no seu lar você deva agora analisar a sua própria prática de oração. Talvez você deva perguntar-se a si mesmo neste momento se Deus está satisfeito com a sua vida de oração. Perseverem na oração, diz o apóstolo Paulo. Isso significa, meus irmãos, orar continuamente. Você tem orado continuamente? Você tem olhado para a oração como algo fundamental para o seu crescimento cristão? Ou você tem feito da oração algo banal, superficial e de menor necessidade para a sua vida? Assim como eu, você tem a necessidade de perseverar na oração. Sim, porque eu reconheço, e creio que todos os cristãos devem reconhecer, o quanto é difícil manter uma vida de oração perseverante, o quanto é difícil mantermos a prática da oração. Por isso, alguém de forma muito acertada já disse que a oração é um dos exercícios cristãos mais difíceis da nossa vida com Deus. Muitas vezes você pode ler a Bíblia todos os dias, mas você talvez tenha uma dificuldade muito grande de orar todos os dias. Precisamos levar a sério o que Paulo diz aqui. Vamos orar todos os dias, vamos orar continuamente. Vamos orar sem cessar. Vamos manter esse espírito de oração sempre conosco, porque nós precisamos dessa perseverança, porque nós temos muitos obstáculos que só se colocam diante de nós. Pense aí em alguns obstáculos neste momento com a sua família, que tem impedido a sua perseverança na oração. Talvez você já tenha feito alguns compromissos com Deus. Talvez você já tenha feito algumas metas na sua vida relacionados à oração. Mas talvez você tenha esbarrado em alguns obstáculos e tenha se deixado vencer. Eu não sei como está a sua vida de oração, mas eu quero chamar você para a partir de hoje, não só pela situação em que nós vivemos, mas que você seja mais perseverante na sua vida de oração. E no que consiste então esta oração? No que consiste esta prática perseverante de orar?
Meus irmãos, de forma mais simples possível, orar é falar com Deus, é você conversar com Deus. Deus fala com você através da palavra, mas o veículo que você tem para se comunicar, para falar com Deus, não é sonhos, nem outra coisa qualquer senão a oração. Orar consiste em conversar com Deus a respeito da sua vida, a respeito das suas carências, das suas necessidades, das suas súplicas e das carências de outros. Orar é você falar para Deus o quanto você é grato pelo que Ele tem feito na sua vida, o quanto você tem falado com o seu Pai Celestial. Muitos nos dias de hoje sofrem com o afastamento de não poderem visitar os seus pais biológicos, por conta do distanciamento que é necessário, por conta deles estarem em zona de risco, e até então, como prevenção para os seus pais, muitos filhos estão deixando de falar com seus pais pessoalmente nos dias de hoje. Tem muitas pessoas nos nossos dias que simplesmente têm deixado de falar com o seu Pai Celestial, tem deixado de abrir o seu coração para Deus, de falar das suas fraquezas, mas também de expressar a sua alegria, o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Meus irmãos, precisamos orar, precisamos por meio da oração expressar a dependência que nós temos de Deus, não apenas por esse momento, mas em todos os momentos. Precisamos expressar por meio da oração a confiança que nós temos de que Ele está no controle de tudo, inclusive da situação que nós estamos passando agora. Deus não perdeu o controle do universo, Ele continua controlando todas as coisas, porque com o seu poder, como diz a palavra, Deus governa eternamente. Assuma nesta noite a sua carência de Deus, a sua fraqueza, suplique a Deus para que você tenha uma vida de oração mais perseverante. E se você não tem forças de orar, a primeira oração que eu digo que você tem que fazer é orar pedindo forças para continuar orando. E o porquê que nós precisamos dessa vida de oração? Precisamos dessa vida de oração para manter viva a esperança no nosso coração. Sim, meus irmãos, a oração acende a chama dessa esperança, desta alegria em Cristo Jesus. Precisamos orar para não perdermos a alegria da salvação em meio ao contexto em que nós vivemos. Não a salvação, porque isso é impossível de um verdadeiro crente perder, mas a alegria da salvação, perder o ânimo. Precisamos orar para enfrentarmos pacientemente as tribulações, quantas adversidades, quantos sofrimentos nós passamos, quantas injustiças nós sofremos, quantas calamidades há no mundo, quantas coisas vêm para causar medo ao nosso coração. As tribulações são várias e variadas, e nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê paciência, para que Deus nos dê graça diante das tribulações. Nós precisamos orar, meus queridos, para que possamos aprender a descansar no Senhor e na resposta que Deus tem para as nossas orações. De fato, a oração não muda a vontade de Deus, mas a oração nos dá entendimento, sabedoria, para compreender e aceitar a resposta que Deus tem para dar às nossas orações. Vamos ser mais perseverantes na oração, não apenas neste momento de aflição por conta do Covid-19, mas sempre sejamos perseverantes na oração. De forma mais breve, acompanhe comigo no texto. Quarto desafio que esse texto traz para nós, que está diretamente relacionado à nossa maneira cristã de viver neste mundo, que é socorrer
os necessitados. Certo pastor já mencionou que no dicionário cristão o outro vem antes do eu. Mas isto é coisa que pouco ou quase ninguém entendeu ainda na vida cristã. Que nós precisamos estar atentos às necessidades dos outros. Que nós precisamos de fato socorrer os necessitados. Sermos misericordiosos como Deus teve misericórdia de nós. Por isso o verso 13 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Veja aqui primeiramente comigo que podemos socorrer os necessitados compartilhando o que Deus nos deu, compartilhando com os necessitados as bênçãos que Deus nos abençoou, abençoando outros da mesma forma com a qual nós fomos abençoados por Deus. Deus não concede bênçãos aos cristãos para eles viverem de forma egoísta, de forma egocêntrica, pensando apenas em si mesmo. Não, meus irmãos, o que Deus nos dá, Ele também pede que nós possamos compartilhar com aqueles que estão precisando. Por isso o texto diz: compartilhem. Compartilhar o quê? Compartilhar o que nós temos. Nestes momentos em que nós vivemos, onde instaura-se uma crise econômica, onde muitos já estão passando fome, e às vezes essas pessoas estão bem próximas de nós, às vezes são pessoas da nossa própria igreja, e tendo condições de ajudar, preferimos fechar os olhos, porque queremos reter o que Deus nos deu apenas para nós. Mas o que Paulo nos ensina aqui, que aquilo que Deus nos deu é para ser compartilhado com os que precisam da nossa ajuda. Em seguida, veja que podemos socorrer os necessitados, não fechando os olhos para as suas necessidades. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, para que a igreja soubesse quem eram os santos que estavam passando por necessidade. Ela precisava estar atenta, ela precisava estar com os olhos atentos para aqueles irmãos que estavam passando por momentos difíceis, materialmente falando, para socorrê-los como uma expressão de amor e de misericórdia. Muitas vezes o nosso egoísmo nos deixa cegos para as necessidades do próximo. Muitas vezes o pensar apenas em nós mesmos nos impede de pensar no outro. E os nossos olhos são focados em nós mesmos. Como igreja do Senhor Jesus, como pessoas que somos abençoadas por Deus, precisamos estar sempre atentos aquelas pessoas que estão próximas de nós, em especial, que estão passando por dificuldades, precisamos socorrê-las. Mas veja em terceiro e último lugar aqui, que devemos socorrer os necessitados não fazendo acepção de pessoas. É verdade que no contexto específico, o texto se refere aos santos, aos irmãos em Cristo naquela igreja. Mas no contexto das Escrituras, por outro texto das Escrituras, como na parábola do bom samaritano, nós sabemos que devemos ajudar a todas as pessoas. Sim, em especial aos domésticos da fé, mas isso não nos impede de ajudar pessoas que não são cristãs e que precisam da nossa ajuda. Ao contrário, isso traz sobre nós esta responsabilidade de ajudar outros necessitados. Isso faz parte da vida, não apenas social da igreja, isso faz parte da vida espiritual da igreja. É uma forma da igreja exercer misericórdia
sobre os necessitados. Pense neste momento, talvez você conheça alguém, talvez um vizinho seu. Talvez neste momento de crise econômica você possa lembrar-se de alguém, quem sabe uma pessoa autônoma, quem sabe aí um vendedor ambulante, que necessita da sua ajuda neste momento, porque deve estar sem renda para suprir as necessidades básicas da sua família. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que clamam pelo nosso auxílio. Portanto, meus irmãos, conforme estudado nesta manhã, eu aqui, você aí na sua casa, independentemente das circunstâncias que nos cercam, nós precisamos manter o nosso modo digno de viver neste mundo. A nossa maneira cristã de viver, que deve ser digna, não pode ser alterada pelas circunstâncias desta vida. Mas nós sabemos que isto é um grande desafio. E o texto de hoje nos falou sobre 4 desafios que nós precisamos manter em mente neste momento. O primeiro desafio é manter a esperança em Deus. O segundo desafio é ser paciente em toda situação. O terceiro desafio é ser perseverante na oração. E o quarto desafio é socorrer os necessitados. E eu queria, agora de forma mais prática, ressaltar aqui 4 lições que nós precisamos exercitar à luz do texto, além de exercitar aquilo que o próprio texto manda. 4 lições práticas para que nós possamos enfrentar as situações adversas da vida, tendo em mente aquilo que nós estudamos. A primeira lição, meus irmãos, também olhando para o contexto em que nós vivemos hoje, é a seguinte: é hora de vivermos focados mais nas coisas do alto do que nas coisas aqui da terra. Eu creio que esta é uma lição que o Covid-19 está trazendo, não apenas para os cristãos, mas para a humanidade. Precisamos viver focados mais nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Neste momento, o mundo está se dando conta de que o dinheiro não resolve os problemas humanos. Não pode resolver esse problema. Embora sim ele é necessário para pesquisas, para descobertas científicas, para a produção de remédios, sim. Mas neste momento nós vemos a impotência que o dinheiro tem diante das necessidades humanas. Neste momento nós vemos que nem mesmo o mais competente governo político pode de forma rápida resolver o caos que se instaurou. Na verdade, até estes estão amedrontados de como será seus próximos dias. É o momento da Igreja de Jesus olhar para o alto. É momento da Igreja de Cristo convocar pecadores a olharem para o alto, para a esperança de Jesus que está em Jesus Cristo. É momento, meus queridos irmãos, de parar de viver preso às coisas desta vida, de viver com o coração voltado para as coisas terrenas, por mais dignas que elas sejam, porque a nossa esperança está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, e se nós esperarmos em Jesus somente para as coisas desta vida, Paulo já disse, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas também digo uma segunda aplicação, que este é um momento oportuno para que nós, como cristãos, possamos expor aos corações desesperançados a pessoa e a obra de Jesus, chamando esses pecadores ao arrependimento, à fé na pessoa de Jesus. Meus irmãos, é hora de mostrar ao ser humano que vírus muito mais grave do que o coronavírus é o vírus do pecado que está no seu coração,
que muito mais mortal que o Covid-19 e qualquer outra enfermidade deste mundo é o pecado que está no seu coração, que matou a sua vida com Deus, que destruiu o seu relacionamento com Deus, e que ele precisa não só ser protegido deste vírus, que ele precisa não só da sua saúde física, mas acima de tudo ele precisa dessa saúde, dessa vida em abundância, espiritualmente falando, que está na pessoa de Jesus. Os corações estão aflitos, estão angustiados, e eu creio que este é um terreno fértil no momento para que o Evangelho possa produzir vida no coração destes pecadores. Então você use este momento para falar de Cristo para os desesperançados, para trazer aos pecadores Jesus Cristo como a única e verdadeira esperança que ele tanto precisa. É momento oportuno, meus irmãos, de expor as boas novas do Evangelho para estes pecadores. Uma terceira aplicação que eu quero fazer, eu digo a seguinte: os dias que nós passamos, este momento, meus irmãos, é um momento oportuno para que, ainda que separados, como estamos neste momento, eu estou aqui com o irmão Wilner, com o irmão Gilverson, auxiliando, mas os irmãos estão nos seus lares. Ainda que estejamos separados geograficamente, este é o momento de estarmos unidos por meio da oração ou em oração. É o momento da igreja do Senhor Jesus Cristo curvar-se diante do Todo-Poderoso, suplicar o favor dele em favor deste mundo. É o momento de se clamar para que Deus manifeste misericórdia por este mundo caído. Meus irmãos, ainda que geograficamente separados, vamos nos unir em oração, vamos ser perseverantes em orar em favor do mundo. Quarta e última lição prática que eu quero destacar aqui é que esta é a hora oportuna de demonstrarmos que verdadeiramente nós somos sal e luz do mundo. Este é um momento oportuno para que cada cristão mostre ao mundo a relevância que ele tem, a relevância que a fé cristocêntrica tem para esse mundo caído. É momento, meus queridos irmãos, de sermos sal e luz do mundo, de sermos referência para essas pessoas que estão angustiadas. É momento de nós termos uma palavra de sabedoria, uma palavra de esperança para levar aos aflitos. É momento de darmos bom testemunho diante das circunstâncias em que nós passamos. É momento de termos um procedimento piedoso, santo, justo. É momento de praticarmos as boas obras, socorrendo os necessitados. Por isso eu digo, esta é uma hora oportuna de demonstrarmos ao mundo o que é ser o sal da terra, o que é ser a luz do mundo, como este mundo caído necessita, meus queridos irmãos, que nós vivamos desta forma. Que Deus em Cristo Jesus possa verdadeiramente nos abençoar, para que diante de toda e qualquer circunstância venhamos manter o nosso modo digno de viver, esperando em Deus, sendo paciente em qualquer situação, sendo perseverante na oração e socorrendo os necessitados, e que isto nos conduza às ações práticas que nós vimos nesta noite. Que os irmãos possam aí nos seus lares ampliar a discussão deste estudo, possam compartilhar essas lições práticas, para que isso possa trazer maior edificação à sua vida. Nós vamos neste momento cantarmos mais um hino. O nosso irmão Wilner vai nos ajudar neste momento. Nós vamos cantar o hino de número 398 do nosso cantor cristão, que fala a respeito do quanto nós somos felizes na pessoa de Jesus Cristo. E somos felizes, somos alegres em Cristo, porque esta felicidade, ela não está fundamentada nas coisas deste mundo.
ela está fundamentada na nossa única e verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Vamos cantar, e que aí do seu lar você possa cantar junto conosco neste momento. Após o irmão cantar, nós estaremos orando para encerrar este momento. Iremos cantar agora o cântico 398 do cantor cristão, Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora eu peço que só os irmãos possam estar cantando. E os homens, valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Todos. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos orar neste momento, aí no seu lar, com a sua família reunida.
Fique à vontade, se quiser ir dobrar os seus joelhos para suplicar a graça, a misericórdia de Deus por este momento. Fique à vontade. Mas acima de tudo, curve o seu coração diante de Deus. Nosso Deus, Pai grandioso, Deus majestoso, Rei soberano, Rei eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ó Deus, nós nos prostramos neste momento na Tua presença. Nos curvamos, ó Deus, diante de Ti, curvamos o nosso coração, para neste momento, ó Pai, falar com o Senhor por meio da oração. Queremos primeiramente pedir que o Senhor aplique aos nossos corações aquilo que foi estudado da Tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo possa abrir a mente e o coração de cada um de nós e fazer com que essa palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e venha trazer resultados práticos para as nossas vidas, Deus. Suplicamos, Deus, neste momento, em favor do mundo que experimenta relâmpagos, que experimenta, Deus, momentos de desesperança, que vive, ó Pai, em meio ao medo, ao pânico. Deus, essas pessoas precisam conhecer a única esperança que pode de fato lhes dar alegria neste momento, e essa esperança é Jesus Cristo, Pai. Por isso suplicamos que o Senhor use deste momento para reunir, ó Deus, de todos os cantos, pecadores para a fé em Jesus Cristo. Suplicamos, ó Deus, em favor das nossas autoridades constituídas, presidentes, governadores, prefeitos, ó Deus, outros que estão constituídos de autoridade, pelos quais a Tua palavra nos diz que nós devemos orar por eles, Pai, como eles necessitam da nossa oração, Senhor. Suplicamos, ó Deus, em favor daquelas pessoas que estão com o coração entristecido, amedrontados diante deste vírus, que o Senhor possa dar paciência a eles, dar ânimo aos seus corações, Pai. Pedimos, ó Deus, em favor do Teu povo, a Tua igreja, que nos últimos dias tem sido, ó Pai, orientada a não estar reunida em ajuntamento nos seus lugares de culto. Que isto, ó Deus, em nada venha interferir a comunhão do Teu povo, a intimidade do Teu povo e a adoração que é devida ao Senhor. Mas que estes momentos venham fortalecer a Tua igreja, ó Deus. Que este momento, ó Pai, venha trazer ao coração daqueles que por vezes negligenciam os cultos coletivos, um despertamento para que ele possa se dar conta o quanto é importante estar reunido com o Teu povo, ó Pai. Que a Tua igreja neste momento possa estar reunida em oração, ó Deus, suplicando a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, para a humanidade de maneira geral, Pai. Nós Te agradecemos por este momento de adoração e de estudo da Tua palavra. Suplicamos, ó Deus, a Tua graça para logo mais à noite, novamente, neste mesmo formato, possamos estar adorando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.